Olá, turma, tudo bem? Bom, gente, eu espero de verdade que sim, porque hoje nós vamos continuar aquele assunto que vocês começaram a ver na aula passada, o estudo das soluções, tá bom? Nós vamos ver melhor sobre o coeficiente de solubilidade, que vocês também viram um pouco, mas hoje nós vamos ver um pouco mais a fundo, tá certo? Bom, aqui só para a gente relembrar, o coeficiente de solubilidade, pessoal, é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão, ou seja, é o máximo que a gente consegue dissolver de um soluto em seu solvente, em uma quantidade padrão de solvente, tá certo? O máximo que dá para a gente mexer e ele desaparecer. Bom, vamos dar aqui o exemplo da sacarose. Vocês conhecem a sacarose, né? O açúcar comum, o açúcar de cozinha. Devem ter usado hoje aí para preparar o café de vocês. Olha só, gente, a solubilidade do açúcar vai depender da temperatura, tá? Sempre. Então, quanto é que dá para dissolver de açúcar em 100 gramas de água, em 100 ml de água a 0 graus? 180 gramas. Se eu aumentar a temperatura para 30 graus, eu consigo dissolver 220. E se eu aumentar para 50 graus, eu posso dissolver 260 gramas de açúcar, de sacarose, em 100 gramas de água, ou 100 ml de água, tá certo? Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta, tá bom? Vamos ver aqui, isso explica, pessoal, por que a gente consegue dissolver o açúcar melhor no café quente do que no suco gelado, que a gente mexe, mexe, parece que não dissolve, né? Olha só, vamos ver aqui 3 casos, tá bom? Rapidinho aqui, nós temos aqui 3 frascos, 3 copos com 100 ml de água ou 100 gramas de água a 30 graus, mesma temperatura. No primeiro, nós vamos colocar 50 gramas de açúcar, no segundo, 220 e no terceiro, 260. O que será que vai acontecer em cada um? Só para relembrar aqui, gente, ó, a 30 graus a gente consegue dissolver até 220 gramas de açúcar, que é o seu coeficiente de solubilidade. Se a gente colocou 50 gramas de açúcar, gente, dá para dissolver mais? Dá sim. Então, essa solução vai ser insaturada. É como se fosse aquele ônibus vago, né? Que você escolhe onde vai sentar. Se a gente colocar aqui 220 gramas de açúcar a 30 graus, quanto é que dá para dissolver? 220. Não dá para dissolver mais? Não. Então, a solução vai ser saturada. E aqui, se eu colocar 260, pessoal, só dá para colocar 220 nessa temperatura. O que vai acontecer? Bom, 220 vai dissolver e vai uma parte afundar, que é quanto? 40 gramas. 220 para 260 vai afundar 40. Quem já passou por essa situação, hein? Então, essa solução ela vai ser chamada de solução saturada com corpo de fundo ou solução saturada com precipitada. A gente vê muito isso no dia a dia quando a gente excede a quantidade de açúcar, né? Tranquilo, gente? Bom, e quando é que a gente tem uma solução supersaturada? Essa solução ela é mais especial, tá? Ela é um pouco mais difícil da gente obter. Essa solução ela é obtida quando nós temos uma solução saturada com precipitado. Olha só, eu tenho aqui 260 gramas de açúcar a 30 graus, só dá para dissolver 220, 40 gramas afundou. Então, se eu aquecer essa solução, ela é saturada com precipitado. Se eu aquecê-la, o que vai acontecer? Se eu aumentar a temperatura até 50 graus, a 50 graus dá para dissolver 260. E quanto é que nós temos? 260. Então, todo aquele excesso agora vai se dissolver e nós vamos ter uma solução saturada. E se nós deixarmos essa solução resfriando lentamente, o que vai acontecer? Ela vai voltar a 30 graus. Mas olha a surpresa, não vai afundar aqueles 40 gramas. Por quê? Porque aqui eles estão dissolvidos na marra, digamos assim, tá? Então, aqui nós temos uma solução supersaturada, que é aquela em que a gente consegue dissolver mais do que seria possível. Mas aqui só acontece se nós aquecermos a solução e deixá-la resfriando lentamente, quietinha, sem mexer. Aí isso acontece, tá? Então, é uma solução muito especial, é difícil da gente obter no nosso dia a dia, tá bom? Vamos ver aqui como é que isso cairia num exercício. Um exercício aqui, uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Um determinado sal apresenta solubilidade em água igual a 135 gramas por litro a 25 graus. Dissolvendo-se completamente 150 gramas desse sal em 1 litro de água a 40 graus e resfriando-se lentamente o sistema até 25 graus, obtém-se um sistema homogêneo, cuja solução será
diluída, concentrada, insaturada, saturada ou supersaturada. Vamos lá, gente, vamos anotar aqui os dados. A questão me disse que a solubilidade desse sal é de 135 gramas em 1 litro de água, ou seja, em 1 litro de água eu posso dissolver 135 gramas desse sal, se a temperatura for de 25 graus, tá certo? Só que o que foi que a gente preparou? A gente preparou uma solução com 150 gramas e a temperatura é de 40 graus, tá? Um pouquinho mais quente. E essa solução, né, claro, é homogênea, tá tudo dissolvido, tá bom? Só que nós deixamos essa solução resfriar lentamente até que a temperatura voltasse a 25 graus e ela continuou sendo homogênea. Como? Se nós temos 150 e só dá para dissolver 135 a 25 graus. Aqui é o caso do que nós acabamos de falar, ó. Resfriou lentamente e continuou dissolvido, é porque nós temos uma solução o quê? Super saturada, viu, pessoal? Tranquilo, né, gente? Bom, mas vamos para o assunto pertinente mesmo de hoje, que nós não vimos semana passada, que é a curva de solubilidade. Curva lembra o quê? Lembra gráfico, né? Mas vamos voltar aqui antes. Aqui nós temos uma tabela com a solubilidade do nitrato de potássio. Gente, nitrato de potássio é uma substância usada para produzir, por exemplo, explosivos. E ela também está presente nos enlatados, né? Nos defumados. Ela é um conservante, tá? Aqui nós podemos perceber que à medida que a temperatura aumenta, o que acontece com a solubilidade? Também aumenta. Então, nós temos aqui a solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água, 100 ml de água, tá, gente? Se a quantidade de água aumentar, a quantidade de sal também vai aumentar proporcionalmente, tá? Se a gente colocasse tudo em um gráfico, aqui nós teríamos o eixo da solubilidade, 0, 50, 100, 150, 200, 250. Nós temos alguns pontos e aqui nós temos a temperatura, tá certo? Se a gente fosse cruzar todos os pontos aqui, a temperatura com a solubilidade, nós teríamos uma curva ascendente. Como assim? Ela cresce, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta, tá? E aí nós vamos dizer que todos os pontos que estiverem nessa curva são de soluções saturadas. Por quê? Porque nós vamos ter o máximo que daria para dissolver. Então, cada ponto aqui da curva, nós vamos ter soluções saturadas. Por exemplo, se nós tivermos aqui 40 graus, dá para dissolver quanto? Pela tabela, a gente vê que são 64 gramas. Então, nesse ponto, a solução é saturada. Se tiver abaixo da curva, aí nós vamos ter soluções insaturadas, aquelas em que eu posso dissolver mais soluto. Por exemplo, aqui a 40 graus, se eu colocar exatamente 50 gramas, ó, ainda dá para dissolver. Então, eu tenho uma solução insaturada. Todos os pontos abaixo da curva são de soluções insaturadas. Acima da curva, nós teríamos soluções supersaturadas, mas como nós vimos, elas são muito difíceis de obter. Então, na verdade, nós temos soluções saturadas com corpo de fundo. Por exemplo, aqui a 40 graus, se a gente colocar 100 gramas, a água só vai dissolver 64 e todo o excesso vai afundar. Por isso que são soluções saturadas com corpo de fundo. Tudo que tiver acima da curva vai ser solução saturada com corpo de fundo, tá? Vamos ver aqui como é que ficaria isso num exemplo. Considere o gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico, de novo, ó, solubilidade e aqui temperatura. Nós temos 3 pontos, A, B e C. Todos eles estão aqui no mesmo ponto da solubilidade, mas o que muda aqui é a temperatura, certo? Nós temos aqui uma curva ascendente, ou seja, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o ponto que indica uma solução, o quê? Insaturada. E o fator que influencia a solubilidade desse soluto, respectivamente. Respectivamente significa na ordem. Primeiro eu quero saber qual é a solução insaturada e depois eu quero saber qual é o fator que influencia. Então, nós temos aqui os itens, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, responder a primeira pergunta, qual é a solução insaturada? Bom, se nós observarmos aqui,
o ponto A, ele está mais ou menos a uma temperatura de 20 graus e nós colocamos 30 gramas. Mas aqui, gente, pela curva, eu percebo que dá para dissolver menos do que 15 gramas, não é isso? Então, eu tenho excesso aqui do soluto. Então, significa que eu tenho uma solução saturada com precipitado e não uma insaturada. Não é o que eu quero. Então, aqui, ó, dá para perceber que a gente poderia dissolver bem menos pela curva, mas a gente colocou bem mais, então vai afundar. Aqui no segundo caso, pessoal, nós temos aqui mais ou menos 40 graus e nós colocamos 30 gramas de soluto. E olha só, está na curva. Significa que todo o soluto vai dissolver. Então, nós temos uma solução saturada, certinho, mas não é o que nós queremos. Então, desconfie agora que nossa resposta vai ser aqui a solução C. Olha aqui, nós estamos próximos a 60 graus, certo? Mais ou menos 58 graus, e nós colocamos 30 gramas de soluto, não é? Mas daria para colocar bem mais, não é isso? Olha só, olha o tanto que eu poderia colocar. Então, aqui nós colocamos bem menos do que seria possível dissolver. Então, aqui nós temos uma solução insaturada, tá? Beleza, mas qual é o fator que influencia a solubilidade? É a temperatura ou a natureza do solvente? Se nós observarmos, o solvente aqui sempre é a água, o solvente não muda. O que está mudando é a temperatura. Então, o item correto é o item C. A solução é a C e o fator é a temperatura. Tranquilo, gente? Fácil, não é isso? Bom, vamos aqui ver mais um exemplo, tá? Ao analisar o gráfico, percebe-se que a solubilidade do cloreto de potássio é maior que a do brometo de potássio. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. A solubilidade do brometo de potássio é maior que a do cloreto de potássio. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. E o cloreto de potássio apresenta solubilização exotérmica. Se a gente observar aqui, gente, ó, nós temos duas substâncias em 100 ml de água, tá? Então, à medida que a temperatura aumenta, se a gente perceber, a solubilidade das duas substâncias aumenta. Então, não pode ser o item B e não pode ser o item D, porque à medida que a temperatura está aumentando, a solubilidade está aumentando e não diminuindo. Mas se a gente observar, gente, aqui, ó, o brometo de potássio, em qualquer temperatura, ele é mais solúvel do que o cloreto de potássio. Ou seja, dá para dissolver mais brometo de potássio. Nós consideramos aqui essa temperatura X, eu não sei quanto é, mas aqui eu vou poder dissolver uma quantidade de cloreto de potássio, mas a quantidade de brometo de potássio vai ser maior. Então, a solubilidade do brometo de potássio é maior que a do cloreto de potássio, tá? Vamos ver por que que não pode ser o item E. Ele está dizendo que a solubilização é exotérmica. Exotérmica é aquela que ocorre com perda de calor, ou seja, quer dizer que a solubilização aumenta quando a temperatura diminui, quando perde calor. E a gente já viu que não é isso. Na verdade, a solubilização é endotérmica. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Tá certo? Então, o item correto é o item, de novo, é o item C. A solubilidade do brometo de potássio é maior do que a do cloreto de potássio. Fácil, né, gente? Tranquilo. Para a gente finalizar, pessoal, solubilidade de gases em líquidos. Se a gente observar aqui, ó, a curva é descendente, ela diminui, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Por exemplo, se a gente tem os peixes, eles respiram o oxigênio que está dissolvido na água, sabia? Bom, mas se por acaso ocorrer algum tipo de poluição térmica e essa temperatura da água, do rio, do lago, aumentar, a solubilidade do oxigênio vai diminuir, então ele vai embora. Então, os peixinhos vão morrer asfixiados, tá? Então, a temperatura vai fazer com que a solubilidade diminua, tá certo? Mas, por exemplo, aqui no refrigerante, a gente sabe que à medida que a temperatura aumenta, menos gás no refrigerante vai estar dissolvido, não é isso? Por isso que é bom beber ele geladinho. Bom, gente, e é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra depois, tá? Tchau, tchau. Bons estudos.